Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do Livro dos 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 6 da Vigilância à Paz, do capítulo 7, As Dádivas do Reino. Como sempre fazemos, vamos à leitura e com alguns comentários de nossa parte. Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito, e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Então, nós temos a tendência ao ataque. Ataque verbal, ataque mesmo físico. E por quê? Porque o ego, ele percebe, como ele diz aqui, as coisas de forma fragmentada. E nessa fragmentação, no seu isolamento, ele está muito sujeito ao medo. E o medo faz com que nós temos essa tendência ao ataque. Então, quando você está sentindo medo, você ataca. Você quer defender sua posição e a melhor forma de defender uma posição quando está acuada é atacar. É isso que nós fazemos no ego. E aqui ele diz, é por isso que o ataque nunca é restrito. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Então, porque nós, em nossa fragmentação, tomamos a parte como um todo. Então, ele fala, é impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribua ao todo. Então, nós não conseguimos nos livrar do ataque enquanto estivermos identificados com o ego. Pois o ego, em sua fragmentação, se considera como um todo. Ele não vê que está inserido em algo muito maior do que ele. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo. Mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Então, a percepção do ego, como nós já comentamos, é através do medo. E pelo espírito, a percepção é pelo amor. E isso afeta a nossa percepção total. E ele continua aqui. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo. Então, nós não vamos apreciar as criações de Deus se estamos vivendo através do medo.
apreciará a todos eles se os considerar com amor. Então Deus só pode ser vivido no amor. Percebe? E o ego não é capaz de amar. O ego é capaz de ter medo, de odiar, de separar, menos amar. Pois o verdadeiro amor ele desconhece. A mente que aceita o ataque não pode amar. Isso é assim porque ela acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. Se não compreende o que é o amor, não pode perceber amorosa. Isso faz perder a consciência do que é e induz a sentimentos de irrealidade e resulta em profunda confusão. Então, como nós já mencionamos, o ego não pode amar. Passamos a vida inteira e vamos deixar este corpo aqui sem saber o que é o amor, se estivermos o tempo todo identificado com essa consciência egóica, pois ela é incapaz de amar. E isso está todo o nosso, vamos dizer assim, desespero por não poder viver a realidade deste amor, por estar incrustado no ego, nessa segmentação, nessa fragmentação ilusória da separação. E isso traz toda uma confusão com aquele, uma profunda confusão. E essa confusão é manifestada em nossa vida o tempo todo, como nos relacionamos com nossos irmãos, como nos relacionamos com os reinos e como nos relacionamos com Deus e com o amor. É sempre em questão de oposição, de questionamento, de conflitos. Teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas teu pensamento também é capaz de salvar-te disto, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Se não acreditares que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim tornastes impotente em tua crença. Então, é através do poder do pensamento que podemos, vamos dizer assim, escapar dessa consciência egóica. E isso daí é algo assim interessante, que ao mesmo tempo o pensamento que cria o ego, é ao mesmo tempo este próprio pensamento, essa própria mente que desfaz o ego. Esse é o poder que ele tem. Então aí nós estamos vendo a dualidade que a mente pode se projetar, até que em determinado momento ela seja totalmente absorvida pelo espírito, que o ego deixa de existir. Olha aqui, a engenhosidade do ego para
se preservar é enorme. Então nós já apontamos um pouco essa engenhosidade, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-la. O que quer dizer? O ego nega o poder da mente. Ele totalmente procura desconhecer este poder. Tanto é assim que nós não temos conhecimento de milhares de pensamentos que passam por nossa tela mental. A mente não para nunca. Ela está sempre criando, sempre envolta em um pensamento. Claro que tem a sua parte que é silenciosa. Ainda não é dessa parte que estamos falando. Mas vamos continuar. Isso ameaça a sua própria existência, um estado que acha intolerável. Permanecendo lógico, mas ainda insano, o ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência ameaçada. Porque se ele percebe verdadeiramente a fonte, ele não vai se considerar a própria fonte. Essa que é a ameaça dele. Pois ele não é a fonte. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti e percebendo o que tu és como não existente. Isso assegura a continuação do ego se ficares a seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. O que quer dizer isso? O ego, para aquilo que é real, não existe, mas ele não quer reconhecer essa nossa existência. Então ele diz que o ser é que não existe. Ele troca as coisas. Para nós, no ego é impossível o conhecimento do espírito ou o conhecimento do nosso verdadeiro ser, que é a união em Deus, que é a união do Filho de Deus como um só, longe de divergências, de desigualdades. Mas ele projeta essa condição da não existência como se nós não existíssemos. Nós como ser, como foi dito aqui. Essa é a negação total vivida na consciência do ego, que é o total desconhecimento do ser que todos nós somos. O ego não pode dar o luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Isso faz parte da sua própria consciência, que é fragmentada. Ele não pode conhecer aquilo que é abrangente e total. Essa descrença é a sua origem
E apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre reproduz de modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz medo. Então, não há como ser diferente disso, pois o ego foi gerado no medo, devido a essa separação, a sua fragmentação, a sua individualidade, o seu isolamento, tudo isso provoca medo. Essa é a aliança do ego, e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor. Porque tu és amor. Como que no ego nós podemos admitir que nossa identidade é amorosa? E ele afirma que tu és amor. Isso é totalmente desconhecido pelo ego. O ego está à procura do amor, mas é uma procura falsa, porque ele nunca vai encontrar, porque quando ele encontra o amor, ele desaparece neste amor. No amor não tem existência o egoísmo. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar. Ele também tem que negar tudo o que esse poder te dá, porque ele te dá tudo. Então aí está o suprimento total. O amor supre, dá tudo para nós. E no momento que se tem tudo, por que nós vamos querer o ego, onde tudo falta, tudo é escasso? Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, então, não o quer. Seu autor é a mente. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. E se ela reconhece qualquer parte da filiação, conheceria a si mesma. Vamos continuar. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça dessas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Então, a se desprender de ti, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa, mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões, e se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. Então, isso daqui pode ser um pouco assustador para nós, pois aqui que ele diz: forçada então a se desprender de ti, está disposto a ligar a qualquer coisa, mas não há nenhuma outra coisa. Então, não há, porque o ego, ele sempre está disposto a ligar a algo fora. Toda a sua visão, a sua orientação, a sua atenção está em algo que está fora, naquilo que ele pode se ligar. E quando ele diz aqui que
Mas não há outra coisa a não ser o amor. E quando se descobre que não há outra coisa a não ser o amor, o ego desaparece. Pois aquilo que ele tem como sua realidade, que é ligar ao externo como seu apoio, não há como mais ligar, pois o amor é total em si e inclui tudo, não como algo a se completar, a se adquirir, como uma esperança a realizar. Não, o amor já é tudo em si e te dá tudo. É uma plenitude em que aquilo que é faltante, que é parcial do ego, não tem existência. Não se pode ligar a nada, pois o amor já é total em si, não se liga a nada a não ser a ele mesmo. E no amor, tudo está incluído. Inclusive a própria falta de amor que nós pensamos que temos. Pois ele não vê as nossas ilusões. A mente pode, no entanto, inventar ilusões e, se fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. Então, aí é o poder da mente. Se nós achamos que tenha algo, alguma coisa qualquer além do amor, nós vamos acreditar nisso que nós estamos projetando pela mente. E isso vai tornar a nossa realidade. Veja o jogo disso. Agora aqui, o Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. O Espírito Santo não percebe essas ilusões que nós percebemos. Ele não percebe esse mundo tal qual nós percebemos. Isso nós já mencionamos várias vezes. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito. Ele quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido porque nada mais é real. Portanto, nada mais tem significado. Então aqui ele foi taxativo. Nada mais tem significado a não ser o amor. E isso é uma decisão de morte para o ego. Pois, a não ser dado a atenção ao conflito, não dando significado para ele, como simplesmente não existente, como ele diz aqui. Portanto,
são as ilusões, elas não existem para ele, para o espírito. E, no caso aqui, conflito também é uma ilusão, que não tem nenhum significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como ele é. Ele é sem significado. Então, tudo aquilo que nós vivemos, essa vida conflituosa, não tem nenhum significado para o espírito. Olha como que nós perdemos nosso tempo vivendo uma vida de conflitos, de dificuldades, de luta. Qual o significado disso para aquilo que é real, para o amor? Nenhum. Se mantiveres em mente que o Espírito Santo te oferece, não podes ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e de seu reino. Se tudo isso que nós acreditamos hoje, que nós vivemos hoje, não tiver nenhum significado para nós, nós só vamos ser vigilantes a favor do reino de Deus. Pois aquilo que nós ainda percebemos como realidade é porque nós estamos dando atenção. Então nós estamos vigilantes em favor desse mundo, tal qual ele é que nós pensamos que seja. E não vigilante em favor de Deus e de seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. Como nós falamos lá atrás, não existe nenhuma condição ou situação a que se ligar. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduzirão a um estado de guerra. E a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras. E nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Então, a vigilância torna-se necessária contra as ilusões. Se nós vivêssemos em paz, nós não teríamos necessidade de vigilância. Vigiar o quê? Contra o quê? A nossa vigilância é contra ilusões. Quando a gente acredita que existe algo além do amor, algo além de Deus. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Pronto. Sem saída. Por isso que é muito difícil nós desacreditarmos daquilo que nós criamos para nós mesmos. Se você for tentar querer mudar uma pessoa de seus conceitos, de suas verdades, você vê que é quase impossível, porque aquilo que ela criou é verdadeiro para ela. E aí, nós vamos perder o nosso tempo, pois aquilo ali é ilusão, mesmo aquele que está querendo demover qualquer pessoa daquilo. Pois só de você estar olhando para aquilo, você já está dando realidade àquilo que não é verdadeiro. Percebe? Como que é sutil o processo?
Aqui ele ainda completa. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu e faz com que pareça que o está atacando. Então, nessa pretensão, o ego tem a noção que Deus é um inimigo e que ele pode atacar a Deus. Mas vamos continuar aqui, vamos compreender isso no decorrer deste estudo. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar a Deus e tenta persuadir-te de que é isso o que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de uma maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo. E aí, você, num corpo, você pode atacar ou ser atacado. Essa é a forma que o ego utiliza para nos enganar com as suas propostas. Por não ver-te como és, ele pode se ver como quer ser. Pois se você não conhece a sua verdadeira identidade, você aceita aquilo que ele diz que você é. E aí não tem como escapar disso, pois isso é você como você pensa que é. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança, que é a mente, mas não como tu realmente és. Então é de suma importância que nós reconhecemos o que somos em realidade, para não ser enganado pelo ego. Então, também é de suma importância quando há negação daquilo que não é real, das ilusões. E essa negação não é você querer compreendê-las, é você ver que aquilo ali não é real, e quando aquilo é visto dessa forma, a realidade torna-se transparente. Mesmo que há ainda nestes veículos uma aderência ainda a essa ilusão, mas existe um campo na consciência que diz assim para você: isso não é real. E quando isso é percebido, a vida fica mais suave, pois você não vai levar com tanta seriedade todas as situações, sejam agradáveis ou desagradáveis, que venham a manifestar no seu dia a dia. Pois você sabe que não é a realidade. E eu sempre digo, graças a Deus, que nada disso que nós estamos vivendo seja real. Porque o real é eterno. Imagina um sofrimento eterno que não passa.
O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. É o que nós estamos pretendendo aqui, dissipar essa ilusão incrustada na humanidade. Ele não quer nenhuma parte da verdade, nem que seja parte, porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. Elas não podem coexistir na tua mente sem dividi-la. Então, o compromisso com o espírito é total. E o compromisso com o ego também é total. Por isso que as duas coisas não podem coexistir. Em outras palavras, no campo mental, a mente é propulsora da ilusão ou da realidade, do espírito ou do ego. Não há outro caminho. Mas, como sempre vamos repetir aqui, como o ilusório não pode existir na realidade, nada disso que nós estamos vivendo aqui na realidade está acontecendo. Mas vamos continuar. Se não podem coexistir em paz, e se tu queres a paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo o sempre. Então aqui é a renúncia total ao conflito. E como é feita essa renúncia? Só o amor é verdadeiro. Só Deus existe. E nada mais. Ah, mas não existe. O ego vai questionar. Isso é radicalismo. Já entrou em conflito. Já está com sua atenção voltada para outra coisa que não é a realidade, que não é o amor. Isso requer vigilância só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditas que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. Não há como escapar dessa condição de vigilância, por isso já foi pedido. Orai e vigiai. A tua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos, e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos dois. A tua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti que estás pensando de forma insana. O que tu és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Então, aquilo que nós verdadeiramente somos não é influenciado por nada, nem por nossos pensamentos, nem por a nossa percepção. Em nosso livro
que nós publicamos alguns anos atrás, nós já mencionamos isso com o título de Realidade Intocável. Essa é a realidade que não é tocada pelo ego, não é tocada pelo mundo das ilusões. Os problemas percebidos na identificação, em qualquer nível, não são problemas de fato, são problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és, cabe a ti decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Isso não é verdadeiro. Portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. Aqui eu posso dizer que a porca torce o rabo, pois nós acreditamos que temos que decidir por conta própria, que somos responsáveis por tudo. E nós temos certa responsabilidade, mas sabe qual? De entregar a nossa mente para o Espírito, pois é através do Espírito que nós podemos decidir, não conforme nós pensamos isoladamente, mas sim unido ao Espírito, pois Ele é luz e Ele é que vai dirigir a nossa mente e nossos pensamentos. Na verdade, aqui, nós não somos responsáveis por nada, só recebemos as consequências de nossas ações insanas, pois nós não damos conta daquilo que nós estamos pensando. Não sabemos quem somos, não sabemos o que estamos fazendo aqui, e ainda achamos que somos responsáveis por tudo. Olha a insanidade da nossa condição na consciência do ego. Aí ele continua. Tu só podes ser percebido significativamente pelo Espírito Santo, porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti. Então, não há outro caminho, vamos dizer assim. Não há nada mais a não ser aquilo que é verdadeiro. A não ser que percebas a sua criação verdadeiramente, não podes conhecer o Criador, pois Deus e sua criação não são separados. Enquanto nós não reconhecermos a nossa unidade em Deus e que Ele não está separado de nós, em que a mente aceita essa união, nós não vamos saber o que é real e vamos nos debater em ilusões. A unicidade do Criador
e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque Ele é o que tu és. No ego, nós podemos admitir isso? Que Deus é o que somos? Que não há separação? E por Ele ter o poder infinito, sem limite, nós o temos também? Se dissocias dele a tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. Quem considera a mente como a força mais poderosa do universo? Se o ego a desdenha em sua falta de conhecimento do seu próprio poder, percebida sem a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca. E aqueles que se veem enfraquecidos, de fato, atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque não há que atacar. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. O que nós percebemos são imagens criadas por nossos pensamentos que estão a nível ainda inconsciente, que nós damos realidade e que nós, de uma certa forma, nos deleitamos nessas imagens ou sentimos medos e queremos atacá-las. Essa é a condição humana no ego, em que ele vive de miragens. Isso é tudo o que é o mundo do ego. Nada. Ele não tem significado. Não existe. Não tentes compreendê-lo, porque, se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. E aqui, novamente, é algo bastante disruptivo, pois nós passamos, na melhores das hipóteses, aqueles estudantes interessados em autoconhecimento, eles se propõem a conhecer os mecanismos do ego. E quanto mais nós nos enveredamos por estes caminhos, mais confusos nós vamos ficando
E mais validade nós estamos dando às ilusões. Pois compreender de ilusões é nada compreender. Compreender daquilo que não existe. Onde está a validade disso? Então, essa negação total. O ego não existe, então não tem que se fazer mais nada. Não queira compreendê-lo. Não queira analisá-lo. Volte sua atenção para aquilo que é real. E aí está a realidade. Permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma outra coisa, vais fazer alguma outra coisa. É o que nós fazemos. Mas, pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o teu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Tu não podes criar nesse estado dividido e tens que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino. E a sua extensão é a tua alegria. Se não estenderes o reino, não estás pensando com o teu Criador, nem criando como ele criou. Então, essa extensão do reino é que nos traz alegria. É uma forma de estender é o compartilhamento. Isso nos traz alegria, pois nesses compartilhamentos todo esse mundo está sendo esquecido. Você não tem que combatê-lo, que modificá-lo, que transformá-lo. Simplesmente ver que isso não existe. É uma ilusão. E no momento em que isso não é dado mais validade, o ser que você é, que é alegria, toma conta de sua mente por não estar dividida entre dois sistemas de pensamentos e que você compartilha essa alegria do reino. É a felicidade de ser o que você é. E ele fala, quando a gente não estende o reino. Neste estado deprimente, quando você não estende o reino, o Espírito Santo te lembra com gentileza de que estás tristes porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas a tua. Então você escolhe compartilhar esse mundo ou compartilhar do reino de Deus. Se tua mente pudesse estar em desacordo com a mente de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável
nenhum conflito de vontade é possível. Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a tua vontade, porque é a de Deus, e nada que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com o seu Criador, como com suas criações, com o conhecimento de que são um só. Então, mais uma vez, não há separação entre nós e Deus. Não há vontade própria a não ser aquela que é de Deus. E quando nós julgamos que estamos separados dele, exercendo uma vontade pessoal, estamos iludidos e nos entristecemos, pois nos achamos isolados e nem há possibilidade de qualquer compartilhamento neste isolamento, naquilo que achamos que é privativo, que só nos pertence. E o que nos pertence? A nossa dor, a nossa tristeza, o nosso sofrimento. E quando isso se torna insuportável, é o que compartilhamos, como que se fosse ali um alívio momentâneo. É o isolamento na vontade pessoal e egóica. E quando isso deixa de existir, por não se dar mais atenção a isso, por não querer entender isso, não querer transformar isso, não querer saber porquê disso. Isso não interessa mais. E aí podemos voltar para aquilo que é real e compartilhar da felicidade do reino, da alegria do reino, do amor do reino, da paz do reino. E isso coloca nosso coração em uma paz serena, que não cessa, nunca, a não ser quando você distrai com as coisas ilusórias, quando você pensa que elas são verdadeiras. Esse é o desvio. Por isso que nós devemos ser vigilantes e nos colocar dentro desse contexto do reino,
E todo aquele pensamento dividido desaparece nessa união, como ele diz aqui. Identificando-se tanto com seu Criador, como com suas criações, com conhecimento de que são um só. A todos que me escutaram até este presente instante, minha eterna gratidão. E que possam estender o reino através do seu compartilhamento, pois isso pode abranger mais pessoas, aos nossos irmãos que ainda estão distraídos com as ilusões de si próprio e do mundo, que possam receber os alentos, a brisa suave deste reino, do qual nós nunca saímos, mas que sonhamos que estamos no inferno desta terra. E ainda bem que é um sonho e que nós podemos dele despertar. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 7, a totalidade do reino, do mesmo capítulo. Até lá!